Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou muito ao meu coração hoje pela manhã, agora gravando aqui o devocional. Nós temos uma lista de transmissão de devocional e todos os dias pela manhã nós postamos ali uma palavra, uma oração que o Senhor traz ao nosso coração, que nós meditamos. E eu comecei hoje a fazer o meu devocional e eu estava muito feliz porque eu estava lendo um texto e eu pensei assim, que bênção, a palavra hoje vai ser uma palavra de encorajamento, de força, que está em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Um versículo que é muito conhecido e eu gosto muito, porque em outros momentos da minha vida, muitos anos, Deus já ministrava esse versículo ao meu coração em momentos de dificuldade, me encorajando a perseverar, a olhar para frente e me animando, né? Como se diz, olha, seja forte, não desanima, porque a recompensa de tudo que você fizer, você vai ter, você vai colher. E aí, tá no capítulo 15. Eu decidi tentar entender melhor o contexto, né, do porquê que o Senhor liberou essa palavra. E essa palavra está escrita dentro de um contexto do rei Asa. O rei Asa assumiu o trono do povo de Israel. E quando ele assumiu, a palavra vai dizer que ele, no capítulo 14, buscou fazer tudo o que era bom e reto diante do Senhor. Ele juntou os filhos de Israel, toda a congregação, e os encorajou, os levou a buscar ao Senhor, a buscar a sua lei, a andar, a praticar, a obedecer à lei do Senhor, conforme o Senhor havia ensinado aos seus pais. E você vai lendo e você vai se alegrando com a história, com a caminhada do rei Asa. Eu falei, meu Deus, é tão difícil. Geralmente os reis assumiam e a maioria desagradava o coração do Senhor. Ele assumiu o trono e foi fazendo tudo que era certo. Ele não foi tolerante com aqueles que serviam a deuses estranhos, aqueles que levantavam colunas, postes ídolos para altares para os deuses estranhos. Ele não tolerou no reinado dele, ele foi extirpando um por um, queima de incenso, adoração. E aí ele também foi abençoado pelo Senhor, ele construiu fortificações para que Israel, naquele tempo que ele teve de paz o seu reinado, ele aproveitou para levantar fortificações e guardar a cidade de Israel. Deus abençoou tanto ao ponto de que um rei dos etíopes, Zerá, se juntou reuniu o seu exército e foi para pelejar contra o rei Asa em Israel. E esse rei tinha cerca de 1 milhão de homens, além de carros para a guerra, o que naquela época nem toda a nação tinha. Então ele tinha um numeroso exército e partiu contra Israel. O rei Asa tinha em seu governo apenas 500 mil. Uns que eram habilidosos com a lança, outros com arcos. Então era uma guerra desproporcional. Com certeza o rei Asa perderia. Porém, Deus tinha se agradado tanto do caminhar dele, de estar fazendo tudo o que era bom e reto, em estar convertendo o coração dos filhos de Israel ao Senhor, que antes que os soldados do rei Asa chegassem à guerra, o Senhor os feriu. O Senhor feriu o exército inimigo, abrindo o caminho para que Asa e seu exército só terminassem o serviço. Então eles perseguiram os inimigos porque eles ficaram confundidos e fugiram, e acabou com eles, né? Venceu ali na guerra, trazendo inclusive para Jerusalém muito dos despojos daquela guerra, entre gados e armas, etc e tal. E aí voltei para o capítulo 15 para poder ler. Quando termina esse contexto dessa guerra, o Senhor se revela para Asa. E ele usa o seu profeta e fala ao coração do rei Asa: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com eles. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se você deixar, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, ao Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas foram as perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras.
Israel, infelizmente, por muitas das vezes prevaricou contra o Senhor, voltando as costas contra ele. Mas o Senhor estava ali firmando o trono do rei Asa, porque o Senhor viu como ele se inclinou para agradar ao Senhor. Então eu estava com muita expectativa em trazer essa história para o devocional, porque eu fiquei feliz com esse início da caminhada do rei Asa, de como o Senhor viu o coração dele, marcou, firmando, olha, eu estou com você, vou dar vitória contra os teus inimigos. Eu tenho visto o seu empenho em me servir, em me adorar, em se afastar daquilo que é estranho, daquilo que não me glorifica, em se afastar daquele que queima incenso, que levanta altar a deuses estranhos. Então, eu estou aqui, confirmando o seu trono, te abençoando. Os teus inimigos, eu mesmo os vencerei, estarei com você. E aí eu estava toda feliz, né? Nossa, que tremenda a palavra do Senhor, encorajando o Asa. Olha, seja forte, seja corajoso, não desfaleça a vossa mão, porque você terá a recompensa de tudo o quanto você tem me servido de bom coração, fazendo o que é bom e reto aos meus olhos, em colocar os meus filhos para se inclinar à minha lei. Aí, curiosamente, falei, vou terminar de ler toda a história. Gente, quando cheguei no capítulo 16, eu me surpreendi com o fim do rei Asa. No capítulo 16, a palavra vai dizer que ele fez aliança com o rei da Assíria para buscar fortalecimento para o seu exército, para se fortalecer, para ter segurança humana de que, tendo aliança com a Síria, um povo estranho, pagão, ele seria muito mais bem sucedido. Ele ficaria em paz. Não, eu tenho um exército muito maior, eu tenho aliança com a Síria, eles vão me dar cobertura nas minhas guerras, nas minhas batalhas. Sendo que anteriormente ele experimentou que ele sequer precisaria pegar em espada, porque o Senhor o daria vitória nas suas guerras. E mais triste ainda que quando você chega no versículo 11, vai relatar a morte do rei Asa. E vai dizer que no 39º ano do seu reinado, caindo Asa doente dos pés, a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Aquele homem que até então estava tão feliz, que estava agradando ao Senhor, e me agradou meu coração ler a história dele, ele terminou de uma forma medíocre, apática, fria, tão distante do Senhor, sem temor a Deus, confiando em homens. Seu coração estava completamente confiado em homens. Ele não confiou que Deus era mais poderoso o suficiente para prover o seu exército, para vencer as suas batalhas, como ele fez outrora diante dos seus olhos. Antes que ele chegasse na guerra, Deus já tinha ferido aqueles soldados. Ele fez aliança com a Síria buscando fortalecimento, porque achou que Deus não era mais suficiente para ele, para dar invencibilidade. Ele adoeceu, caiu enfermo, seu coração enfraquecido, confiou nos homens, ele sequer recorreu ao Deus que ele temia. O que houve com esse homem? O que aconteceu na trajetória? Ele reinou por cerca de 39 anos, quase 40 anos, queridos, ele confiou no Senhor. E quando eu li esse texto de como terminou a história do rei Asa, eu entendi por que no capítulo 15 o Senhor, quando se revela a ele depois de ver o coração de Asa tão animado, tão encorajado, depois disso, o Senhor também se revelou a ele mostrando, olha, enquanto você estiver comigo, enquanto você confiar em mim, eu estarei com você, eu caminharei com você, eu me deixarei ser achado por você, por Israel. Se vocês não me deixarem, eu também não vos deixarei. Tremenda essa palavra, não é, querido? Eu entendi por que o Senhor falou isso a Asa, porque ele sabia que lá na frente Asa se desviaria do Senhor. O seu coração não confiaria mais no Senhor como outrora, como nos primeiros dias. E eu terminei muito triste essa leitura de hoje. E temerosa. Olha, de tempos em tempos o Senhor vai marcar conosco ciclos e estações. Eu particularmente estou começando um novo ciclo e muito confiada no Senhor, no que Ele vai fazer, faminta e sedenta por ver coisas maiores, porque eu creio em um Deus que é abundante. Eu creio num Deus que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando até se tornar dia perfeito. Eu creio nas palavras de Cristo quando diz, olha,
Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Eu não quero terminar os meus dias de forma medíocre. Eu não quero terminar os meus dias de forma apática. Portanto, eu orei ao Senhor com os meus irmãos no devocional hoje, trazendo essa palavra como um alerta para o meu coração e para o coração dos meus irmãos, e eu decidi trazer e compartilhar com você. Muitos de nós, na verdade, começamos a nossa caminhada com alegria, com entusiasmo, com paixão, com fogo, com muita oração, com jejum, se dobrando ao Senhor, nos afastando do que é mal, do que é estranho, daquilo que aborrece o coração do Senhor. Nós tiramos da nossa vida, da nossa caminhada, relacionamentos que nos afastam do Senhor, que nos travam no nosso relacionamento, que esfria. Nós tiramos tudo do nosso caminho, nós nos limpamos, nós nos santificamos, nós fazemos como Asa. Nós tememos tanto ao Senhor que nós, assim, não cogitamos nunca a possibilidade de manter relacionamento, contato ou práticas que nos afastem do Senhor, de aborrecer o seu coração. Mas nem todos nós terminamos da mesma forma. Quantos não morreram, como Asa, de forma tão medíocre, tão fria e distante do Senhor, tendo feito tanto pelo Senhor, tendo honrado tanto, tendo juntado a muitos, tendo convertido a muitos, esfriaram, perderam a fé e o seu coração não confiou mais no Senhor como outrora. Alguns, inclusive, morreram até mesmo sem a salvação. Ai, queridos, eu não sei você, mas eu temi por essa palavra. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, eu não quero terminar os meus dias assim. O Senhor conhece o nosso futuro e Ele nos traz essa palavra para o nosso coração, para que nós venhamos pedir ao Senhor que esquadrinhe o nosso caminhar, para que sonde o nosso coração e a nossa mente, para que Ele, que vê à frente como vai terminar todas as coisas, para que Ele nos revele se há em nós algum caminho mau, que nos afastará dEle. Você teria coragem de orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para que afaste o caminho mau de você, para que tire do seu caminho pessoas, circunstâncias, portas, propostas que vão te afastar da comunhão com o Senhor? Enquanto eu lia e refletia, me lembrei das palavras do pastor Márcio Valadão, que diz: é como termina que se conta. Como você tem andado diante do Senhor? Os teus caminhos ainda são como foi no início? O seu coração ainda queima como antes? Você ainda tem saudade? Você ainda tem expectativa na presença, na visitação do Senhor? Os teus olhos ainda correm lágrimas quando você se prostra, quando você vai à presença dEle para falar com Ele? Você ainda tem vontade de agradar ao Senhor, de se santificar, de tirar do seu caminho aquilo que te afasta dEle? Você ainda tem cuidado para não se contaminar, para não entristecer o Espírito quando você assiste alguma coisa, quando você ouve alguma coisa, você ainda teme e você desliga e muda para que os seus olhos não se contaminem? Como tem sido até aqui os seus dias? Essa palavra vem como uma flecha no meu coração, porque o rei Asa reinou por 39. Nesse fim de semana eu fiz 40. A minha oração tem sido: Senhor, repousa sobre mim o espírito de sabedoria, de temor do Senhor, de conselho, de sabedoria, de fortaleza, de ciência, de inteligência, de conhecimento, de entendimento, para que eu discirna o tempo, as estações, os espíritos, para que eu possa ainda com mais leveza e graça e com mais velocidade fazer aquilo que eu quero e que o Senhor espera que eu faça. Porque eu quero continuar servindo e agradando ao Senhor como nos primeiros dias. Eu sei que embaraços vêm, que circunstâncias vêm para nos roubar do nosso amado, daquele que é o mais precioso na nossa vida. Portanto, com temor eu compartilho essa palavra com você. Se alguma coisa já tem te roubado do Senhor e você está muito longe, muito distante, meu querido, ainda é tempo de você endireitar as suas veredas. Enquanto há vida, há esperança. Mas depois não tem mais o que se fazer. Hoje, o Senhor para tudo. Eu paro tudo. Eu ia fazer outras coisas agora. E eu parei tudo para gravar essa palavra, para gravar no meu coração e para gravar no teu. É como termina que se conta. Se você se esfriou,
se os seus pés se afastaram do caminho inicial que o Senhor te plantou e te chamou, é tempo de voltar, é tempo de consertar, porque você não sabe quanto tempo resta. Você não sabe se tristemente você vai terminar os seus dias como Asa terminou. Eu juro para você que eu queria terminar esse devocional hoje com uma outra palavra. Queria terminar encorajando os meus irmãos. Olha, seja forte, seja corajoso, você vai colher frutos, você vai ver a recompensa do Senhor. Mas olha, vendo como esse homem começou e como ele terminou, o Senhor nos diz: olha, Asa, estou gravando aqui neste momento. Tenho visto os teus caminhos, tenho visto você se afastar do que é mal. Mas olha, Asa, eu estarei com você enquanto você estiver comigo. Enquanto me buscar, você será achado por mim. Enquanto estiver comigo, estarei com você. Eu quero terminar, Asa, os seus dias junto de ti. Se cair no leito da enfermidade, não estou te prometendo que vou te curar, mas a minha presença estará com você. Eu estarei contigo e a minha presença te satisfará. Eu quero ter prazer na sua vida, mesmo que o seu corpo esteja doente numa cama. Quero ter alegria em estar com você os seus últimos dias até o final, meu filho. Deus está falando ao nosso coração. Como será contado o fim da sua história? Para os seus filhos, para a sua família e para aqueles que já te viram queimar pelo Senhor nos primeiros dias. Aqueles que já te viram ganhar almas, arrebatar corações para o Senhor, saquear inferno. Você tem um chamado de Deus. Não sei qual é o seu chamado. Evangelista? Profeta? Para pastorear um rebanho, para apacentar corações? Para levar corações a se renderem em lágrimas enquanto você louva e adora? Eu não sei, queridos, o que Deus te chamou para fazer, mas eu sei que Ele te chamou para fazer algo. E a palavra fala que aquele que pôs a mão no arado, Deus não tem prazer que eles retrocedam. Deus quer terminar os seus últimos dias junto de você, se alegrando. Como termina é que se conta. Volte o seu coração, volte os seus pensamentos, volte os seus pés para as primeiras veredas, para as primeiras obras, para o primeiro amor, porque Deus está nos dando mais uma oportunidade de santificar o teu nome, de engrandecer o teu nome e de viver em abundância, em alegria, queimando, chorando ao Senhor e pelo Senhor, nos últimos dias como nos primeiros. Deus abençoe o seu coração. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esta palavra. Eu oro ao Senhor para que o Senhor desperte e fale no coração de cada um daqueles que ouvirem esta palavra. O Senhor é um Deus bondoso e o Senhor exorta e ensina da forma mais maravilhosa e no momento mais inesperado. A tua palavra vem como flecha, Senhor, no meu coração. E eu oro, Senhor, para que o Senhor traga um arrependimento nos nossos corações, para que nós possamos nos afastar e deixar todo o mau caminho que não nos tem nos aproximado de Ti, de relacionamentos que tem nos afastado da comunhão com o Senhor. Traga à memória dos meus irmãos, se há algum caminho mau diante deles, se eles têm andado por caminhos tortuosos, por veredas de trevas, que têm sido obscuras, Pai, que têm entristecido ao Teu coração, a ponto de quebrar a comunhão com o Senhor. Traga a memória dos meus irmãos, para que nós possamos nos consertar diante de Ti. Porque enquanto a vida, Senhor, há esperança, diz a Tua palavra. Senhor, torna, Senhor, a molhar os nossos olhos. Deus de alegria, de saudade do Senhor, Pai. Batiza-nos com lágrimas, batiza-nos com fogo. Que o nosso coração tenha saudade, tenha fome e sede de Ti, Senhor. Quebra os corações que se endureceram pelas circunstâncias, até mesmo pelo pecado, que estão com a mente cauterizada, Senhor, pelo pecado e não conseguem mais sentir a Tua presença. Deus, como termina que se conta, nós queremos terminar os nossos dias, Senhor, dobrados diante da Tua presença. Que a nossa cerviz não se endureça, Pai, a ponto de nós não conseguirmos mais nos curvar diante da Tua presença. Dá-nos um coração humilde, que se importa, que ama e que se curva diante de Ti. Afasta de nós, Senhor, afasta de nós o cálice, Senhor, da mediocridade, da apatia, da frieza espiritual, do comodismo, da conformidade.
com este mundo, com este século e com a frieza que às vezes, Senhor, se abate até mesmo entre os teus, Senhor. Não nos deixe nos amoldar e nem nos conformar. Não queremos terminar os nossos dias como Asa, que começou fazendo o que era reto diante do Senhor, ao ponto de o Senhor se revelar a ele e dele ver grandes coisas, Pai, com os próprios olhos, do Senhor intervir de forma milagrosa, dando livramento, Senhor, e vencendo os inimigos dele, mas que terminou por fim, Senhor, doente numa cama. E o problema não era esse, mas era porque ele estava apático, Senhor, medíocre, vazio, e ele estava confiando, Senhor, em homens, tanto para protegê-lo, tanto para curá-lo. O que nós precisamos, Senhor, tudo o que precisamos está nas tuas mãos, Senhor. Não virá de outras fontes, ainda que o Senhor possa usar homens, medicinas, Senhor, pessoas e circunstâncias para nos abençoar. O que nós mais precisamos está em Ti. A Tua presença, Senhor, é o que nós mais ansiamos, Senhor. De que importa, Senhor, ganhar o mundo? De que importa, Senhor, termos tantas portas diante de nós, se terminarmos os nossos dias longe da Tua presença, se os Teus olhos não se alegrarem com a nossa vida, se o Senhor se entristecer de nós, Senhor, afasta de nós, Senhor, de terminar os nossos dias vazios, frios e distantes do Senhor, Pai. Que os meus irmãos, que a minha vida se dobre diante do Senhor. Deus, eu ouso orar ao Senhor para que o Senhor feche portas em minha vida, em nossas vidas, que nos afastarão da Tua presença. Queremos o Senhor, queremos o Senhor, queremos a Tua presença, queremos relacionamento e comunhão com o Senhor, mais do que qualquer outra coisa. Nenhum ministério, Senhor, nenhum título, nenhum diploma, Senhor, é mais importante que a Tua presença, Deus. Nada neste mundo preenche o nosso coração mais do que o Senhor, meu Pai. Eu oro para que o Senhor nos batize, Senhor, com saudade de Ti e da Tua presença, Senhor. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Se a Tua presença não estiver, nós não permaneceremos. Mas Deus, fica conosco e segura na nossa mão para que terminemos os nossos dias, Senhor, da mesma forma que começamos. Ainda que talvez não haja tanta produção em nós como nos primeiros dias, como nas primeiras obras, mas que a Tua presença marque a nossa vida, geração após geração, ciclo após ciclo, Senhor, temporada após temporada. Eis-nos aqui, que a Tua destra abençoe os nossos dias como nos primeiros dias, que o nosso coração queime e ferva diante de Ti, e que as lágrimas não nos faltem, Senhor, diante da Tua presença, que os nossos olhos não se tornem secos, que o nosso coração não se torne, Senhor Jesus, estéril, Pai, em nome de Jesus. Mas encharca-nos com o Teu amor, Pai, envolve-nos com o Teu amor e segura nas nossas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, tudo que você tem, que leva o seu nome e o seu sobrenome, querido. Que o Senhor possa capturar o seu coração, que você tema ao Senhor e que você endireite as suas veredas, que você clame por socorro, mas não se conforme em perder a presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém?